Olá, muito boa tarde. Em cada semana o programa Eclésia divulga temas da doutrina social da Igreja. É o que propomos hoje no diálogo com Eugénio Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa, com quem falaremos depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. O Padre José Antunes, que acaba de defender a sua tese de doutoramento sobre o diálogo profético, identidade e missão da Congregação do Verbo Divino. Dia de festa na Universidade Católica Portuguesa, com mais um doutorado, mas principalmente pelo trabalho inovador na investigação teológica e pastoral. Diálogo profético, identidade e missão da Congregação do Verbo Divino foi a tese defendida pelo Padre José Antunes, uma abordagem inovadora do diálogo da fé com o mundo que motivou a festa entre a comunidade académica. Podemos dizer que esta é a expressão mais elevada daquilo que é uma festa, que é um ato académico, que é uma festa académica, e portanto as festas académicas não são queimas das fitas, são momentos de investigação como estes que naturalmente concretizam aquilo que são as finalidades e os objetivos das instituições universitárias. Aos 55 anos, este missionário do Verbo Divino decidiu aprofundar os novos desafios que se colocam à relação do homem com Deus. Foi há 9 anos que lhe surgiu a ideia de pegar neste tema. Na altura, a expressão diálogo profético tinha merecido a reflexão do capítulo geral dos missionários do Verbo Divino e começava a ser muito utilizada, ainda que poucos compreendessem o seu significado. Depois as pessoas perguntavam, mas o que é isto? Como é que vamos entender um diálogo profético? Como é que vamos explicar isto aos outros? Como é que vamos explicar isto à Igreja, ao público em geral? E então depois, percebendo que havia ali um campo de trabalho e dado o meu interesse também nesta área que já tinha tido antes, através da missão em África, do meu trabalho missionário, sempre o interesse pelo diálogo com outras culturas, outras religiões, eu pensei, aqui está um tema interessante para trabalhar. Percebeu que este era um conceito inovador, mobilizador e que podia ajudar a sua congregação e a Igreja no exercício da sua missão no mundo contemporâneo. Uma missão que passa hoje cada vez mais pelo trabalho intercultural e pela integração das diferenças. A sociedade está diferente e as comunidades cristãs também. Os diferentes tons de pele e proveniências culturais partilham hoje os bancos da mesma celebração litúrgica. E o mesmo se passa nas congregações religiosas. Estes missionários, que são formados na Ásia ou na África, eles hoje também são missionários na Europa e na América. Portanto, isto é uma configuração nova, é uma forma nova das relações dentro da Igreja que provoca muitas questões, nomeadamente a nível interno. Como é que se pode viver, trabalhar e rezar numa comunidade assim? Só em diálogo. Um diálogo que tem de ter em conta a cultura do outro, as suas diferenças e características. É neste contexto que adquire expressão o diálogo profético. Neste esforço, os missionários do Verbo Divino identificaram 4 interlocutores prioritários da missão. O primeiro são todos aqueles que andam à procura da fé. Esse é um grupo prioritário para o nosso trabalho e para o nosso diálogo. Depois é os das outras culturas, os pobres e os das outras religiões. São estes os 4 grupos prioritários. Não quer dizer que uma comunidade do Verbo Divino se dedique prioritariamente aos 4. Por exemplo, uma comunidade verbita em Lisboa pode dedicar-se ao trabalho da justiça e paz nos traços da ponte, por exemplo. Uma comunidade verbita na Índia, mais ao diálogo interreligioso. Depende depois da situação dos sítios. Mas estes são os 4 grupos prioritários aos quais queremos dedicar a nossa atenção. Na apresentação da sua tese de doutoramento, o Padre José Antunes obteve a classificação Summa Cum Laude, com maioria, e contou com a presença de vários missionários ligados à sua congregação. Mas o novo doutor não se vai fechar no ambiente académico. A sua investigação vai dar um impulso ainda maior ao seu trabalho missionário. Em agosto já parto 7 semanas para a África. Vou para o Congo e para o Chad, num trabalho que nós chamamos a visita geral, no qual eu irei visitar todas as comunidades verbitas, todos os trabalhos que realizam naqueles 2 países,
Por exemplo, no Chad é um país de maioria muçulmana. No Congo é diferente, são realidades diferentes, mas durante 7 semanas estarei em África, como parte do meu trabalho. Portanto, eu não vou para uma cátedra, eu vou para a missão. Uma missão agora enriquecida com a solidez desta investigação científica. Uma forma de propor o Evangelho construído na partilha, no conhecimento da realidade do outro, a missão do diálogo profético. Os responsáveis dos missionários do Verbo Divino em Portugal e também a nível internacional marcaram presença neste momento que traduz a forma como se posicionam na missão e tentam responder aos desafios de hoje. A consciência da responsabilidade missionária que no século XIX marcava a Igreja na Europa e a intuição pastoral do padre Arnaldo Janssen deram origem, em 1875, à Congregação Missionária do Verbo Divino. A Portugal chegaram na década de 40 com 2 objetivos muito claros: contribuir com o seu carisma para uma maior consciencialização missionária do povo português e promover as vocações para a missão. Hoje são 6.000, de 50 nacionalidades e trabalham nos 5 continentes. A Europa há muito que deixou de ser o berço das vocações missionárias, o que obriga a um esforço extra na preparação destes missionários. Vamos-nos preparando. À medida que eu dava-lhe um exemplo, o grupo de jovens, de padres jovens que temos da congregação em Portugal neste momento são essencialmente asiáticos. Portanto, nós vamos-nos preparando com eles. A congregação desde os começos tem esta dimensão internacional. Claro que tem o acento europeu. Hoje em dia o acento é essencialmente da Indonésia e das Filipinas. Das Filipinas e da Índia. Esta presença nota-se na congregação em Portugal. Portanto, é um caminho que vamos fazer com eles e com eles vamos também procurar dar resposta a estes desafios de uma missão que tem que ser integradora e tem que ser global. Mas os novos tempos trouxeram um novo rosto e um agir diferente. Hoje as vocações chegam da Ásia e mesmo em Portugal todas as comunidades têm elementos asiáticos e africanos que experimentam o desafio de, na diferença, construírem um trabalho em comum. Estes missionários que são formados na Ásia ou na África, eles hoje também são missionários na Europa e na América. Portanto, isto é uma configuração nova, é uma forma nova das relações dentro da Igreja que provoca muitas questões, nomeadamente a nível interno. Como é que se pode viver, trabalhar e rezar numa comunidade assim? Só em diálogo. Mas é um diálogo que é preciso ter em conta a cultura do outro e eles terem em conta também a cultura do país que acolhe. Hoje são menos os portugueses missionários do Verbo Divino, mas para o superior geral eles são uma presença importante, com uma tradição rica de trabalho missionário desenvolvido nos países de expressão portuguesa. É uma contribuição por muitos anos, uma contribuição muito importante. Estamos buscando jóvenes que estão interessados em participar em nossa vida religiosa e missionária em Portugal, pero también para trabajar en otras partes del mundo. Cuando hay jóvenes que están escuchando este diálogo, tenemos mucho trabajo en todo el mundo. Estamos listos para aceptar a los jóvenes, para educar, para formar y para ayudar a buscar su vocación. Um problema transversal às congregações religiosas é a crise de vocações. Os verbitas também a sentem, mas conseguem transformar o problema numa oportunidade. Nossa congregação tem vantagem, é que temos hermanos de quase todo o mundo também em Portugal. É símbolo, seño para a internacionalidade e interculturalidade da Igreja. É modo de diálogo profético em ação. Temos hermanos da Indonésia, de Índia, de América Latina, de diversos países e outros países da Europa, de África também, que estão em Portugal para fazer o diálogo profético em ação.
O diálogo profético, um desafio que resulta do capítulo geral da congregação e que recebeu agora um novo impulso, esta investigação de doutoramento. O diálogo profético é, depois do capítulo do ano 2000, que tem sido um conceito muito trabalhado e, acima de tudo, para além do conceito que tem tido várias definições, a grande preocupação que todos os membros têm tido até ao ano 2013 tem sido assumir práticas que decorram do diálogo profético. Um trabalho missionário marcado pela interculturalidade e por um diálogo que querem profético, porque traduz a forma de propor Deus aos homens do século XXI. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Espaço agora para a divulgação da doutrina social da Igreja. Nosso convidado é Eugénio Fonseca, cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Temos estado a apresentar nas últimas semanas a revista Caritas, nesta segunda série que acaba de chegar a Portugal. Uma oportunidade, perguntava-lhe antes de irmos a um tema muito concreto que aqui é apresentado, trata-se de uma oportunidade de análise, de leitura da sociedade portuguesa e passam por aqui também contributos para a resolução de problemas que a sociedade portuguesa enfrenta? Sobre tudo isso, não é de forma nenhuma uma revista para divulgação estilo noticiário, de periódico. É por isso que vamos apenas começar com 3 números este ano. O próximo sairá em setembro. E é uma revista que procura, sim, a partir do contexto das realidades atuais, mas realidades que perduram e que não são imediatistas, fazer a leitura dessas realidades à luz do pensamento social da Igreja e também pedindo o contributo de outras ciências e que possam ajudar àquilo que é o objetivo desta revista, é ser agente transformador dessas realidades no sentido positivo. E, portanto, o surgir desta revista no contexto atual é mais um contributo de combate à crise. Ela onde é que se encontra disponível? Quem a quiser adquirir, onde encontra? Portanto, não estamos a falar de um produto comercial. A Caritas não vai tirar dela qualquer provento financeiro, qualquer lucro. Ela está acessível porque temos o contributo do Montepio Geral, que a viabilizou, e, portanto, não temos uma rede de comercialização. As irmãs Paulinas e os Paulos vão colaborar connosco, permitindo que fiquem nas suas livrarias, mas depois tem que ser um trabalho muito das Caritas diocesanas, que façam chegar às paróquias e que os parcos ajudem a divulgar a revista e a fazer com que as pessoas assinem, porque se tivermos depois um bom número de assinantes, nós podemos tornar viável este projeto em termos financeiros. Estamos a falar de 2 euros. É o preço de capa da revista. Uma revista acessível, não digo a todos, porque infelizmente há portugueses que nem 2 euros têm hoje por dia para poderem sobreviver, mas a grande parte dos portugueses. E há aqueles que possam ser agentes transformadores, porque não é apenas para ter uma revista para se poder ler, é uma revista que fique depois em cima da mesa e que se vá lendo e que se vá refletindo, e seria até interessante fazê-lo em grupos. Em grupos, e tantos grupos que existem, desde representativos dos trabalhadores, grupos eclesiais, pode ser um instrumento de reflexão e é isso que pretendemos. Pode inspirar depois muitos projetos. Sem dúvida, porque também vamos ter aqui, como esta revista já tem, boas práticas de ações que estão a potenciar essa transformação. Enfim, o tema de capa desta revista parte de uma entrevista com o Presidente da Caritas Internacional, o Cardeal Óscar Rodrigues Maradiaga, que queremos apresentar nestes minutos. Antes, Professor Eugénio, pedia-lhe que nos enquadrasse este funcionamento da Caritas, uma organização da solidariedade da Igreja, mas que existe a nível internacional. É uma igreja, um serviço da Igreja Católica. Está dito, é um serviço oficial da Igreja Católica, quer dizer, é um serviço que depende da própria hierarquia da Igreja, foi fundante da Igreja, foi fundado pela Igreja, e portanto não é uma organização de fiéis, porque é outra possibilidade que a Igreja tem em termos de intervenção
dos cristãos católicos na vida pública é que se associem e criem organizações que depois a Igreja lhes dá um reconhecimento canónico. Não estamos a falar disso. A Caritas emana da própria Igreja, da própria hierarquia da Igreja. Portanto, é um serviço seu próprio, da sua organização. E, portanto, tem sede em Roma, por decisão de João Paulo II, no documento A Última Ceia, passa a ser até assumido como um dos serviços da própria Cúria, integrado noutro serviço, num descatério que é o Cor Unum, portanto, a Caritas Internacionalis tem a responsabilidade de dinamizar, animar aquilo que são as Caritas nacionais e depois toda a atividade transversal em termos internacionais. Por isso temos representação nas Nações Unidas, temos representação na Europa, em tudo que são instâncias mais transversais. Depois temos a Caritas regionais. Nós pertencemos à Caritas Europa, mas existem, portanto, por cada região do mundo uma Caritas, onde se agregam as Caritas nacionais dessas regiões. Nós aqui temos uma particularidade, é que temos pertencemos à Europa, mas temos uma forte ligação aos países de expressão portuguesa. E por isso criámos, no ano 2000, o Fórum das Caritas Lusófonas, que é outra instância que a Caritas Internacionalis aceita para podermos encontrar com os nossos países irmãos. Pela afinidade de problemas que vai existindo. E depois temos a Caritas, cada Caritas no seu país depende da Conferência Episcopal. O seu presidente e o seu assistente eclesiástico são nomeados pela Assembleia Plenária da Conferência Episcopal e depois os restantes membros são escolhidos pela Comissão Episcopal da Pastoral Social. E em cada diocese existe uma Caritas diocesana que por si também depende do seu bispo, com plena autonomia, mas que neste espírito de comunhão, neste espírito de unidade que se defende para que a caridade surja na verdade, essa comunhão, essa unidade é potenciada pela Caritas portuguesa em termos de projetos comuns e também de representação em projetos internacionais. Em cada paróquia é desejável que exista um grupo paroquial. É desejável? Não. Deve existir um grupo paroquial de ação social. Esse desafio da Caritas portuguesa? Sim, é um dos grandes desafios. Para várias dioceses? Para todas as dioceses. Os nossos bispos pedem à Caritas que anime a pastoral social. E animar quer dizer fazer com que em cada paróquia haja um grupo organizado. Agora, no modo próprio que Bento XVI publicou pouco tempo antes de resignar, ele diz que esse grupo é Caritas paroquial ou outro similar. Tem que ser um grupo que emana da comunidade cristã. Podendo existir outros grupos nas paróquias, Conferências Vicentinas, Legião de Maria, tantos outros, FAC, mas tem que emanar da própria comunidade, porque como o parque preside à catequese, preside à liturgia, também tem que presidir à caridade. E esse grupo tem que ser expressão da comunidade cristã. E como é que está essa criação dos vários grupos das Caritas? Nós iniciámos aqui há 2 anos o chamado Mais Próximo, projeto Mais Próximo, e estamos agora, portanto, a investir na formação das pessoas que fazem parte dos grupos existentes e, ao mesmo tempo, com essa formação, ajudarmos as dioceses a criarem condições para que nas paróquias apareçam os grupos onde não existem. Ainda não existem em muitas paróquias? Sim, devidamente organizados. Muitas vezes essa responsabilidade está cometida a uma pessoa, ou pode estar até cometida ao Centro Social Paroquial. Quando o Centro Social Paroquial tem uma missão específica que não pode esgotar-se aí a ação social da paróquia. Isso, havendo o Centro Social Paroquial, não dispensa a existência de grupos da ação social na paróquia. Por isso, nós já, no Mais Próximo, já temos 3 conteúdos de formação, que já estão na diocese com formadores locais. O primeiro foi a ação social na paróquia, aberta a toda a gente que quisesse conhecer as razões e os fundamentos da ação social. Depois, a eclesiologia. E agora, há pouco tempo, lançámos o atendimento social, que é outra das áreas importantes para que a paróquia faça o chamado atendimento de proximidade. Professor Génio Fonseca, nesta entrevista, que é publicada na revista Caritas, Óscar Rodrigues Maradiaga, o que é que ele adianta acerca do trabalho da Caritas no tempo atual? É uma benção para a Caritas a presidir a Caritas Internacional um bispo com esta dimensão, que é o Cardeal Maradiaga. Por ser da América Latina, por ter uma experiência também? E não só por isso, mas também pelas suas competências. É um homem muito clarividente e depois um homem muito, muito, muito próximo. E também muito afectuoso.
E nesta entrevista, veja, esta entrevista quase que ela foi conduzida nesse sentido, mas o cardeal Maradiaga fala dos problemas do mundo, fala das posições que a Igreja deve tomar, mas também fala muito de si. Expõe muito daquilo que é a sua pessoa, e isso possibilita até uma aproximação do leitor a esta figura da Igreja, e gera logo simpatia. E sempre, desde essa altura até agora, não há reunião internacional em que eu participe e que não esteja o cardeal Maradiaga, que ele, no meio da Assembleia, não fale de Fátima e não me chame pelo meu nome e não reavive aquela experiência maravilhosa que teve em Fátima, que é aliás, a revista da capa. Também. É a revista da capa, desculpa, é a fotografia da capa, que esta fotografia foi quando presidiu a peregrinação de 13 de maio. Percebe-se que é na procissão de velas do dia 12 à noite, não é? Portanto, ele ficou para sempre marcado por isso, e diz aqui na sua entrevista. Portanto, e depois é um homem muito assertivo nas suas posições. E deixa nesta entrevista um apelo a Portugal, que nós, a redação da revista chama logo que é encoraja-os a superarem os problemas atuais e a seguirem em frente, iluminados pela fé. É um homem que, apesar de viver os problemas muito sérios, como vive no seu país, nunca perde a alegria, nunca perde a esperança, e para nós é um incentivo. Esperemos que também isso aconteça aqui entre nós. Professor Rogério, muito obrigado por ter estado neste programa, onde voltaremos de hoje a 8 dias a esta temática da doutrina social da Igreja, a partir dos conteúdos que são apresentados nesta revista Caritas. Já amanhã, outros temas da atualidade religiosa estarão neste programa. Votos de boa fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.